Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Marcelo Paes Barreto, de Guarapari, Espírito Santo. Estou no YouTube, estou no Facebook e no Facebook temos uma página já há 7 anos no ar, Direito e Espiritismo. Comemorando 49 anos de estudos da doutrina espírita, somente em livros seguros, somente na pureza doutrinária. E sempre trabalhando para mostrar que fora da reforma íntima não há salvação. Não há nem como fazer caridade fora da reforma íntima. Vamos pegar um livro aqui seguro, Agenda Cristã, obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz, editora FEB. Livro seguro. Na introdução, o espírito Emmanuel fez a introdução, que eu vou ler só um pedaço para vocês. Ele escreveu essa introdução em 18 de junho de 1947. Legiões de companheiros procuram diretrizes preocupados em trocar caminhos exteriores. Só em mudar por fora. É igual fazer a plástica e continuar azedo. Estimariam receber do plano espiritual sugestões diretas que os elevassem às culminâncias da vitória fácil. Desejariam reajustar os negócios que lhes dizem respeito, modificar intempestivamente a atitude mental de pessoas queridas, penetrar o segredo das circunstâncias improvisadas na aplicação do livre-arbítrio alheio, à custa de pareceres dos irmãos desencarnados, habitantes de outros círculos. Entretanto, indivíduo algum fugirá à experiência cuja função é ensinar e melhorar sempre. Nada disso adianta. É só a reforma íntima. E como é que se faz reforma íntima? Estudando, compreendendo, entendendo, assimilando, aceitando e começando a reforma aí dentro, em primeiro lugar. Em face de semelhante realidade, qualquer orientação sem base na harmonia íntima não passará de simples jogo de palavras. No serviço, muita vez louvável e benéfico da contemporização. Sem estudar não tem jeito. O homem renovado para o bem é a garantia substancial da felicidade humana. Eis porque, antes de tudo, é imprescindível o engrandecimento do ser, diante da vida e do universo, invariavelmente tocados, nos menores ângulos, pelas maravilhas divinas. O homem renovado para o bem é garantia substancial da felicidade humana. Eis porque, antes de tudo, é imprescindível o engrandecimento do ser. Não tem jeito, fora do estudo, não existe milagre. As curas de Jesus, não tem isso. É só olhar os 4 evangelhos, é só olhar as cartas de Paulo, meus amigos. Por que as pessoas estão insistindo em buscar caminhos que não vão levar a nada, só vão atrasar a sua vida? Vamos voltar aqui ao problema do ser, do destino, da dor, Leon Denis. Não há progresso possível sem observação atenta de nós mesmos. É necessário, o indivíduo, vigiar todos os nossos atos impulsivos para chegarmos a saber em que sentido devemos dirigir nossos esforços para nos aperfeiçoarmos. Você tem que se conhecer e começar a fazer a reforma. Mas ninguém consegue fazer a reforma se não estudar, para saber quais as diretrizes que vai seguir. Primeiramente, regular a vida física, reduzir as exigências materiais ao necessário, a fim de garantir a saúde do corpo, instrumento indispensável para o desempenho de nosso papel terrestre. Depois, disciplinar as impressões, as emoções,
exercitando-nos em dominá-las, em utilizá-las como agentes de nosso aperfeiçoamento moral. Aprender principalmente a esquecer, a fazer o sacrifício do eu, a desprender-nos de todo sentimento de egoísmo. A verdadeira felicidade neste mundo está na proporção do esquecimento próprio. Não basta crer e saber, é necessário viver nossa crença. Prestem atenção, senhores e senhoras, não basta crer e saber. É necessário viver nossa crença, isto é, fazer penetrar na prática diária da vida os princípios superiores que adotamos. É necessário habituarmos-nos a comungar pelo pensamento e pelo coração com os espíritos iminentes que foram os reveladores, com todas as almas de escola que serviram de guias à humanidade. Viver com eles numa intimidade cotidiana. Inspirar-lhes em suas vistas e sentir sua influência pela percepção íntima que nossas relações com o mundo invisível desenvolvem. Ele está falando do estudo. Nós temos que buscar essa sintonia, porque Deus e os bons espíritos só nos querem o nosso bem. E não existe como conquistarmos o bem senão pelo estudo. Meu Deus, eu não sei por que as pessoas estão sendo iludidas com livros Águas com Açúcar, com palestras que não têm nada a ver com a doutrina. Agora está na moda fazer palestras sobre o suicídio. Não tem que fazer palestra sobre o suicídio, você tem que incentivar as pessoas a estudarem, a se reformarem. Quem estiver estudando e se reformando, claro que não vai se suicidar, porque vai tomar conhecimento de Deus, vai tomar conhecimento da razão da sua reencarnação e da riqueza das tarefas que ele tem a cumprir aqui nessa curta passagem pela Terra, que é um planeta puramente de educação. Olha o que diz Emmanuel em outro livro seguríssimo, O Consolador. Não precisa reescrever Emmanuel, só lê os livros dele. Uma encarnação é como um dia de trabalho. Para que as experiências se façam acompanhar de resultados positivos e proveitosos na vida, faz-se indispensável que os dias de observação e de esforço se sucedam uns aos outros. Que os dias de estudo, observação e de esforços, trabalho, se sucedam uns aos outros. No complexo das vidas diversas, o estudo prepara, todavia somente a aplicação sincera dos ensinamentos do Cristo pode proporcionar a paz e a sabedoria inerentes ao estado de plena iluminação dos redimidos. Por isso que nós temos que estudar. É o estudo que vai nos levar a fazer a nossa reforma íntima e começar a criar essa luz do Senhor dentro de nós. Esse esforço individual deve começar com o autodomínio, com a disciplina dos sentimentos egoísticos e inferiores, com o trabalho silencioso da criatura por exterminar as próprias paixões. Então, Emmanuel está sendo muito claro para nós, como Leon Denis, que nós temos que aproveitar a encarnação para nos reformar, reforma íntima. A reforma íntima, se ela for bem feita, seguindo os ensinamentos de Jesus e as 5 obras básicas do Espiritismo, ela vai proporcionar a nós só fazermos ações corretas dentro da lei, nós vamos retificar nossos erros, estamos brilhando a nossa luz e vamos começar a galgar o caminho da perfeição. É por aqui, meus senhores e minhas senhoras, meus jovens, estudando Jesus em Mateus, em Lucas, em João, em Marcos, um de cada vez, na Boa Nova. Depois nós vamos ver as cartas de Paulo, uma a uma. Uma carta, você demora estudando 8 meses, uma carta de Paulo.
porque tem que reler várias vezes. Foi o melhor aluno de Jesus. E aí depois estudar o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é o maior tratado de filosofia que existe sobre a Terra. Filosofia é trazer a verdade de forma explicativa, de forma clara. E é isso que o livro fez para nós. Depois o Evangelho segundo o Espiritismo, o maior tratado de reforma moral que existe. São 28 capítulos que devem ser lidos ao longo de 14, 15 anos, umas 8, 10 vezes. E sempre estudando muito o céu e o inferno, a maior pesquisa já feita na face da terra sobre as leis, a lei de Deus, a lei de justiça, a lei de causa e efeito, a lei da reencarnação. Vamos terminar esse breve estudo com o Livro dos Espíritos, questão 919. Qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Olha, e confirmando o Consolador que nós acabamos de ler, Emmanuel. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra, diz a resposta. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência. Passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever. Se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim necessitava de reforma. Não precisa os outros ficarem falando. Somos nós que temos que tomar conta do nosso interior, do nosso jardim. Aquele que todas as noites lembrasse todas as suas ações do dia e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus, ao seu anjo, guardião, que o esclarecessem, adquiria uma grande força para se aperfeiçoar. Então é isso que nós estamos aqui querendo mostrar, que fora do estudo não tem solução. Assim, pouco a pouco, iremos construindo, de acordo com esse modelo, um ideal moral que se refletirá em todos os nossos atos. Se nós começarmos a estudar e a nos reformar, nós vamos ver como fazer isso todo dia, toda hora. Todo homem, na humilde realidade de cada dia, pode ir modelando uma consciência sublime, só através do estudo, da reforma. Isso é um maior trabalho que existe sobre a Terra, você fazer isso com você. É para isso que nós viemos à Terra. E, obviamente, que fazendo isso conosco, nos melhorando, nós estamos ajudando a todos que estão à nossa volta. E aí isso se torna caridade. Só fazer com o próximo o que gostaria que fizesse com você. Uma consciência sublime. A obra é vagarosa e difícil, mas por isso são nos dados os séculos. É plenamente possível nós nos tornarmos espíritos puros. É plenamente possível. Senão Deus não seria Deus. Ele nos criou simples e ignorantes, sem saber, mas fadados à perfeição, nos oferecendo todas as ferramentas, todas as oportunidades, pelos nossos próprios esforços, pelo trabalho árduo e difícil, chegarmos à perfeição. Fora do estudo, não há salvação. Está em dificuldade, está com depressão, estude. Comece devagar. Comece a reformar-se devagarzinho, tijolo a tijolo. Mesmo que demore vários e vários anos, você vai conseguir construir aquela paz que Jesus falou que nós iríamos construir. A minha paz vos dou, não a que o mundo vos oferece. É a paz do trabalho, da reforma íntima, da cristalinização dos nossos atos. Um abraço a todos, Marcelo Paes Barreto, sempre estudando a pureza doutrinária, sempre mostrando que fora do estudo não há salvação.